investidor de GD, né? Seja aquele que já fez o investimento, que já tem a usina em operação, ou aquele que ainda vai investir, aquele que tem o projeto, né? Isso traz uma segurança muito importante para o investidor tomar essa decisão. Josi, você quer dar uma introdução, falar um pouquinho do que esse projeto de lei traz aqui para a gente de novidade? Bom dia, pessoal. Pedro, obrigado pelo convite e um grande prazer estar aqui com vocês participando desse webinário com a Comerc. Vou dar uma visão geral, né, do que o PL está trazendo para a gente de discussão. A gente sabe que é um assunto que está sendo bastante falado, né, nesses últimos dias, porque no dia 18 a gente teve a aprovação dele na Câmara dos Deputados, com um número aí de 99%, né, de aprovação dos votos. Ele é um projeto que já vem sendo discutido desde 2019, o autor desse projeto é o deputado Silas Câmara, o relator, né, que é o deputado Lafayette, foi quem sugeriu aí as substituições e veio trabalhando esse texto em conjunto com o setor para que a gente pudesse chegar no texto que hoje está aprovado na Câmara dos Deputados. E agora a gente aguarda aí a tramitação desse projeto para que seja votado no Senado, para que depois, então, caminhe para a sanção presidencial. Eu vou pontuar aqui, acho que 6 itens que, no meu ponto de vista, são coisas que ele trouxe, né, que esse texto trouxe, que, como você colocou, trazem essa segurança jurídica e essa previsibilidade aí do marco regulatório, que era algo que a gente já vinha acompanhando há bastante tempo, estava bastante ansioso para saber como é que isso ia caminhar, tá? Acho que o primeiro ponto, que é o mais importante aí de tudo que vem sendo discutido, é a questão do direito adquirido. Então, como é que fica, ele delimita, né, ele dá a diretriz de como é que ficam os projetos que já estão em operação. Então, todo mundo que já tem GD hoje, que tem unidade consumidora que já compensa energia, ele dá a diretriz de como isso se mantém. E, além disso, ele também coloca uma janela de transição para que novos projetos também possam pleitear o enquadramento, como na regra atual de compensação, que é de 1 para 1, né? De energia e crédito sendo compensado integralmente. Como eu já falei, ele traz também uma regra de transição para esses novos projetos, e ele coloca uma metodologia, né, ele traz para a discussão uma metodologia que vai ser responsável por fazer o que a gente chama aqui de encontro de contas, que é entender os custos e os benefícios trazidos pela geração distribuída ao sistema, e isso, então, que vai ser adotado como a nova regra que passa a ser a regra definitiva depois desse período de transição. Um terceiro item, que acho que é bem satisfatório aí para todo mundo que tem também esse projeto já em geração e também para os novos projetos, é a mudança no pagamento da TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição para as usinas que estão conectadas ali em média tensão, em média ali as que têm acima de 75 kW. Então, hoje, essas usinas, elas pagam, né, o valor da demanda como unidades consumidoras no perfil de consumo, e veio a mudança agora de você poder pagar essa mesma TUSD, só que proporcional ao que a gente conhece aí como TUSD-G, que já é um parâmetro muito conhecido nos processos de outorga de mercado livre, regulado, de geração centralizada. Esse mesmo racional passa a ser aplicado para essas usinas, que agora, então, passam a ser vistas como usinas pelo sistema, e tem uma redução aí significativa nesse custo do fio, né, da TUSD. Tem um outro item também que eu achei bem importante trazer aqui e mencionar, que é a previsão de um aporte de garantia de fiel cumprimento e também de uma limitação no processo de troca de titularidade de usinas, com o intuito mesmo de mitigar a comercialização de projetos e de parecer de acesso, né? A gente sabe que hoje existe muito esse movimento de pessoas que buscam os pareceres e que depois acabam vendendo esses pareceres para terceiros, e a ANEEL e toda essa discussão que vinha sendo feita em conjunto com as entidades trouxe essa preocupação de realmente mitigar essa comercialização de pareceres. Então veio também um dispositivo no texto
que seria necessária a apresentação de uma garantia de fiel cumprimento para que o empreendedor, de fato, demonstre que existe o interesse em fazer o projeto acontecer e a usina, de fato, ser implantada e entrar em operação, né? E também tem um outro ponto, que é com relação ao custo de disponibilidade, que é aquele consumo mínimo que as unidades participantes, né, do sistema de compensação de créditos aí, que é o nosso nome oficial para geração distribuída, que é a parcela que é paga para a distribuidora, e essa parcela, ela varia conforme o tipo de conexão da unidade. Então, a gente tem as classificações de mono, bi e trifásico. Com o texto de lei que está sendo discutido aí, a gente tem uma mudança, tanto na regra atual do custo de disponibilidade, como já na nova regra com a aprovação do projeto. Na regra atual, na prática, o que acontece é que hoje esse é um custo que as unidades consumidoras acabam pagando duas vezes, tanto na parcela energia, como na parcela financeira, né, em reais mesmo para a distribuidora. Na regra atual, isso deixa de acontecer. Para novos projetos que pegam a regra nova, já vai existir na transição o pagamento de uma parcela do que a gente chama de TUS de fio B, que é justamente a parcela que remunera a distribuição, né? Então, por já existir essa previsão nessa regra de transição, os novos projetos, então, pagariam a compensação apenas pela diferença daquilo que não for medido como consumo, tá? E a gente tem também um último ponto aqui, que é o foco, algumas inserções do texto com foco no ICMS. A gente sabe que é um projeto de lei que não pode regulamentar a questão do ICMS, mas a gente vê duas inserções no texto com essa preocupação e com essa sinalização de que a geração distribuída ela é, sim, de fato, entendida e vista como geração para consumo próprio, né? Então, isso pode dar força aí para os investidores e para os consumidores, especialmente aquilo que a gente vê em geração compartilhada, para que a gente não tenha cobrança de ICMS, ou não seja fato gerador, né, de cobrança de ICMS, já que se fala exclusivamente na geração para consumo próprio. E também tem um outro item, que é com relação à possibilidade de troca de titularidade das instalações no caso de geração compartilhada. Isso é uma prática que na 482 não era prevista e que agora, com esse projeto de lei, existe uma previsão no texto para que a gente possa ter, de fato, essa possibilidade, né, dos veículos aí na geração compartilhada, assumindo a titularidade das unidades e também, então, buscando essa questão do ICMS, que hoje a gente sabe que não são todos os estados que deixam o ICMS como base de compensação para os créditos de GD. Tá? Acho que esses são os principais pontos, Pedro, que eu traria aqui para a gente poder começar nosso bate-papo. Não, legal. Josi, no projeto de lei eu vi que fala também em comercialização de crédito de energia. O que seria exatamente isso? Porque hoje em dia o consumidor ele vai acumulando aquele crédito caso ele não usa, né? Acho que até 60 meses. O que traria essa mudança no projeto de lei? Né? Isso realmente foi uma inovação do projeto de lei. O acúmulo de créditos ele segue sendo possível nas mesmas condições aí de você poder utilizar esses créditos em até 60 meses, mas de fato, Pedro, veio uma inserção no texto que traz essa possibilidade para que esses créditos possam ser vendidos para as concessionárias ou para as permissionárias, né, onde a central geradora estiver conectada, mas o texto não traz a maneira como isso vai ser operacionalizado, ele deixa a cargo de uma regulamentação da ANEEL. Então, isso é algo que vem, de fato, como uma inovação, que a gente já percebe aí essa movimentação para ter um setor de GD cada vez mais maduro, mas, de fato, esse operacional, né, de como é que vai funcionar essa venda, como isso vai ser precificado e como é que isso vai ser, de fato, operacionalizado, a gente vai ter que aguardar, depois da publicação da lei, a operacionalização e a regulamentação pela ANEEL. Tá, não, legal. Você pode explicar um pouquinho mais detalhado em relação a a transição, né, entre o sistema anterior e agora o novo projeto de lei, né? O que ele diz em relação a se eu sou uma usina que já estou em operação em GD ou se eu sou um projeto que ainda estou construindo, né?
o que muda, como que são os prazos, né, em relação a que vem no projeto de lei. E também, se eu sou uma usina que estou no Mercado Livre já, que estou negociando no Mercado Livre, existe alguma forma de eu passar essa usina para a GD, para aproveitar essas mudanças que tendem a ser positivas, né? Vou começar pelo final, tá? O projeto de lei, ele mantém um entendimento de que usinas que já tenham passado pelo Mercado Livre, vamos dizer assim, não possam fazer o movimento para buscar esse enquadramento como GD. Então, essa limitação que hoje já existe, ela segue prevista no texto, tá? Então, de fato, a gente não consegue trazer usinas do Mercado Livre para o ambiente de geração distribuída. Agora, com relação à regra de transição, a gente está falando aqui basicamente de um conceito que muito se chama de direito adquirido, né, que era um dos pontos principais que precisavam dessa regulamentação para a gente poder ter essa firmeza, né, de que os investimentos que foram feitos têm essa estabilidade regulatória e que vão continuar sendo remunerados, e também se criar uma janela de transição para que eu possa ter uma nova regra de maneira consistente. Então, como vai funcionar isso, tá? Quem já tem GD em operação e pedidos de solicitação de acesso para a distribuidora que forem feitos em até 12 meses da publicação da lei, seguem na regra atual de compensação dos créditos de geração distribuída, então no parâmetro 1:1, tá? Só que, além de você poder ter esse enquadramento, existe uma necessidade, né, para que você possa, de fato, principalmente nos projetos novos, os projetos já em operação, não, a não ser, tem alguns requisitos aqui que eu vou detalhar para vocês, que também falam como é que você pode perder esse direito, né, mas falando dos novos projetos, tem um ponto de atenção aí, que para que você possa manter, de fato, esse direito, mesmo você tendo pedido dentro da janela, não quer dizer que você está 100% garantido. Você tem que pedir dentro dessa janela de 12 meses e você tem prazos para entrada em operação para que você possa manter, de fato, a regra atual. Então, por exemplo, se a gente pegar o caso da solar, da mini geração solar, o prazo de implantação e operação é de 12 meses depois de emitido o parecer de acesso. Então, não basta você ter pedido dentro da janela dos 12 meses que está previsto no texto, mas você também tem que respeitar o prazo de entrada em operação após a emissão do parecer, que está lá disposto no texto do PL, tá? E tem algumas condições aqui que precisam ser cumpridas para que também você não perca esse direito adquirido. Um primeiro ponto que o PL traz é que você não pode ter encerramento de contrato, tá? E aqui vale deixar claro que não figura encerramento de contrato você trocar a titularidade da unidade geradora, tá? Então, encerramento de contrato é, de fato, você desligar e cancelar aquele contrato que está com a distribuidora. Um segundo ponto que pode fazer perder esse direito da manutenção da regra atual é ter alguma irregularidade no sistema de medição da unidade que seja de responsabilidade do consumidor, tá? E também tem um terceiro item que é, se você tem uma usina hoje e você entra com um pedido de aumento de potência, né, dessa usina, claro que ainda dentro dos limites da potência de GD, fora da janela de publicação da lei, você também perde esse direito adquirido, digamos assim. Então, você tem aí essa segurança, né, desse período de transição, você tem condições claras de como você consegue se manter na regra atual, mas existem também algumas contrapartidas que a gente tem que ter atenção para que a gente possa ter essa garantia aí, de fato. Tá. Teve uma pergunta aqui do Henrique Gabriel, Josi, que fala se os 25 anos constam a partir da publicação da lei ou a partir da data de início da geração. O direito ao pedido o direito adquirido, é isso? A dúvida é essa, é isso? Tá. A regra atual, ela permanece até 31 de dezembro de 2045. Então, a gente está falando de a contagem do prazo dentro dessa margem de 31 de dezembro de 2045. Esse é o período de manutenção da regra atual de compensação. Tá.
E hoje a gente fala muito quando a gente fala em GD, a gente pensa sempre em solar, né? Mas, Uhum. na verdade, o projeto de lei, ele fala em outros tipos de fonte, né? Então, você pode falar um pouco disso aí em relação é, a lei, ela se aplica da mesma forma para todos os tipos de fonte. No caso da solar, teve uma redução da potência para se enquadrar como GD, né? Para novas usinas, né? Isso. A gente teve uma alteração nessa questão do limite de potência instalada. Era sabido que, assim, quando a gente estava fazendo as discussões lá com a ANEEL, já existia uma sinalização de que 1 mega você já teria projetos sendo viabilizados no ACL, por exemplo. Então, assim, o drive inicial que a gente tinha era de que essa potência fosse reduzida para 1 mega. Mas, por outro lado, a gente também sabe que tem alguns projetos, porque geração distribuída, a gente está falando de fontes renováveis, né, biomassa, solar, CGHs também se enquadram, a gente também tem a possibilidade de cogeração qualificada. Então, alguns desses projetos a gente sabe que precisam de uma escala um pouco maior em termos de viabilidade. Então, nesse texto que foi aprovado agora, a gente vê essa redução do limite de 3 mega para a fonte solar, mas foram mantidos os 5 mega de potência para CGH, para biomassa, biogás e cogeração qualificada, tá? E essa regra, ela vai valer para novos projetos, então os projetos atuais seguem nos limites. Tá, não, legal. E como vai ser o trâmite agora? Porque isso foi aprovado na Câmara, né? Foi aprovado por maioria Isso, esmagadora, né? Acho que 300 mais 400 e 476 votos. a favor e 3 contra, né? Isso. Agora, isso daí vai para o Senado. Como que você acha qual que é o prazo aqui até a gente conseguir ter um texto final aprovado? Como o rito, né? O rito ele sempre saindo da Câmara dos Deputados, ele passa por uma votação no Senado e aprovando no Senado, isso segue para a sanção presidencial, né? De maneira muito simplificada, é isso. Caso tenha algum tipo de comentário no Senado, alguma alteração de texto, então o texto tem que voltar para a casa que fez o início, que é a Câmara dos Deputados. Mas assim, Pedro, esse projeto ele foi bastante discutido, então em geral, quando a gente tem essa aprovação, né, em massa aí pela Câmara dos Deputados, é muito pouco provável que a gente tenha algum comportamento diferente dentro do Senado, tá? Mas até por isso também que o setor todo fez todo esse esforço de conciliar e de buscar um texto que todos os envolvidos ali no tema estivessem de acordo para que isso pudesse caminhar e ser pautado de fato na reunião da Câmara, né? Então, assim, para o Senado, a gente tem a expectativa aí disso ser votado até já ter virado lei até o final desse ano, mas acho que ou setembro, outubro, a gente deve ter novidades aí com relação a essa conclusão do projeto. Tá. E Josi, aproveitando um pouco o seu conhecimento também de geração centralizada, né, de toda a sua experiência no mercado de energia, como que você vê a GD, né, em meio a essa crise hídrica que a gente está passando, essa crise energética, né? Qual o papel da GD, né, em ajudar em relação a isso? Qual que é a sua opinião, né, em relação a isso? Olha, eu acho que a GD ela está muito alinhada com o que a gente entende que é de fato a evolução do setor elétrico, principalmente quando a gente pensa em descentralização do fornecimento. Então, acho que especialmente nesse momento aí de crise hídrica e de necessidade de recursos, né, para que a gente possa ter um melhor controle da nossa matriz, acho que a GD tem um papel fundamental nesse sentido. E esse foi um dos pontos, inclusive, que foi tão debatido dentro do projeto de lei, porque a gente tem também ali dentro, como eu falei no começo, uma questão do encontro de contas, né? Então, o próprio texto também traz essa necessidade que está ali centralizada no CNPE, né, no Conselho Nacional de Política Energética, que é o órgão máximo aí das definições de políticas, para que a gente, de fato, tenha uma análise de benefícios e de custos
que sejam trazidos pela operacionalização e pela expansão da GD no sistema. E feito com esse estudo e com essa mensuração aí em mãos, é que a gente, de fato, vai poder ter uma regra no final do dia que represente aí, de fato, o que a gente tem de setor de geração distribuída. Mas a gente sabe que GD é um assunto que está super quente aí, né? Tá no topo das discussões, tem muitos investidores e muitos empreendedores olhando para esse mercado, e acho que é só o começo, é uma tendência de crescimento e que não tem volta. Até porque a gente vê que não é um movimento brasileiro, né? A gente sabe que a gente já passou por isso em outros países que estão muito mais maduros nessa estruturação, mas acho que a gente está no começo e agora o caminho é só crescimento mesmo. Tá. E Josi, acho que o projeto de lei em si, ele não detalha em relação à compensação, né? Em relação ao que é compensado da parcela B, etc., da tarifa da distribuidora, né? Você pode detalhar um pouco mais para a gente como é feita essa compensação, né? Se há diferença entre condomínio, entre cooperativa, né? Para a gente entender um pouco melhor. Vamos lá. Quando a gente fala hoje, a regra como ela é hoje, a compensação é 1 para 1, né? Não existe nenhum tipo de desconto, digamos assim, em cima do valor do crédito. Um crédito gerado é um crédito compensado. Com a regra nova, e essa era toda a discussão que também vinha acontecendo dentro do âmbito do projeto de lei, a gente tem uma transição para que, dentro das componentes da tarifa, uma das componentes que a gente chama de TUS de fio B passe a ser, com uma certa cadência, né, com uma certa evolução, deixe de ser compensada pelos créditos. Então, que é a parcela que remunera ali os ativos do serviço de distribuição, do custo de operação, etc. Tá? Então, a janela que está se prevendo, a gente está falando aí de uma transição só para ter uma referência também, a TUS de fio B, em média, isso varia, obviamente, de a cada distribuidora, mas a gente pode, pegando um apanhado geral, a gente está falando aí, em média, 28% da tarifa é composta aí pela TUS de fio B, tá? No primeiro ano, que seria aí a lei sendo publicada agora em 2021, a gente teria aí, passados 12 meses, um primeiro ano em 2023, tá? A gente teria, então, a deixar de compensar na regra dos créditos 15% da TUS de fio B para os novos projetos, aí no ano seguinte 30%, no ano seguinte 45%, então a gente vai construindo essa escada e a cada ano que passa a gente deixa de compensar dessa parcela fio B 15 pontos percentuais, ali, 15%. E até a gente chegar em 2028 com 90%, e em 2029 a gente teria, então, a nova regra já considerando esses estudos do CNPE em conjunto com a ANEEL, tá? Tem alguma diferenciação, isso eu estou falando de usinas que tenham geração junto à carga, né, porque tem uma segmentação no texto. Geração junto à carga, geração compartilhada, as EMUCs, né, os empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, autoconsumo de até 500 kW e fontes despacháveis, que a gente está falando aqui de hidráulica, biomassa, biogás, e também veio uma inovação no texto que é considerada fonte despachável a fonte solar, que tenha a ela associado uma capacidade de armazenamento e de pelo menos 20% da geração da potência instalada da planta. Então, a gente tem aí o enquadramento da solar como uma fonte despachada nesse texto, desde que ela tenha essa associação com armazenamento, tá? Para autoconsumo remoto, acima de 500 kW, e geração compartilhada, que tenha um único consumidor que seja maior do que 25% daquele bloco todo, a gente tem uma regra que é de 23 a 28, 100% da TUS de fio B, então você paga 100% da TUS de fio B, 40% da TUS de fio A,
e os encargos de fiscalização, né, taxa de fiscalização e de PID, né, e aí em 2029 a gente teria uma nova regra. Então, existe todo um período de... Essa é a regra geral, tá, gente? Tem algumas especificidades ali que é bem o detalhe do detalhe, mas via de regra, a gente tem essa janela de construção para que a gente possa, ao longo dos anos e com relação aos novos projetos, ter uma percepção de compensação dos créditos que vai gradativamente sendo alterada, justamente com a ideia de você não ter nenhum tipo de freio ou breque aí nos investimentos em geração distribuída, para que os empreendedores também possam, e os consumidores que desejam fazer, né, a sua própria geração distribuída, para que eles possam estar cientes de como é que essa regra vai funcionar. Mas, de fato, existe sim, Pedro, essa mudança na percepção e na valoração do crédito, né, que deixa de ser 1 para 1 e passa a ter essa escada, no caso de novos projetos, que, de novo, venham com a solicitação fora daquele pedido de 12 meses pós-publicação da lei. Tá, legal. Tem uma pergunta um pouco mais polêmica aqui do Oswaldo, né? A gente sabe que esse texto, o próprio Arthur Lira falou que só iria ser votado quando tivesse um consenso, né, sobre o texto do projeto de lei. Né, e acabou que foi votado e teve uma maioria esmagadora lá na Câmara. Né? O Oswaldo fala aqui que as entidades dos consumidores reclamaram que não foram convidados para participar dessas discussões, né? E no final das contas, qualquer subsídio acaba sendo pago também pelos consumidores, né? Ele pergunta se o consumidor tem razão nesta reclamação ou não, né? Como que é essa questão do pagamento dessa conta? Quando foi feita toda a discussão, acho que esse é um dos pontos que mais dividem as opiniões aí com relação à presença da geração distribuída e como ela é valorada e precificada, enfim, né, para o setor como um todo. Esse trabalho todo que foi feito da gente ter essa redação final do projeto de lei, ele foi inclusive coordenado pelo Ministério, né, que chamou a reunião aí com as principais entidades que vão ser ali afetadas ou que estavam envolvidas com a discussão desde o início. Dentre elas, a gente viu, né, o próprio Ministério publicou, a gente sabe que a Bessolar estava presente, a Brad, enfim, outras lideranças. Eu esqueci o nome, Pedro, da pessoa que fez Osvaldo. a pergunta. Osvaldo. Mas, Osvaldo, esse é um assunto que é difícil de ter consenso, realmente, mas acho que a maneira como está desenhada essa regra de transição vem justamente para acomodar essas percepções, né, dessa questão do subsídio e tudo mais. Então, também a gente tem que olhar, e acho que esse é um dos pontos principais que está colocando para esse encontro de contas, para que a gente olhe proporcionalmente os dois lados. Então, o benefício que a GD traz, junto com os custos envolvidos. Então, acho que a preocupação toda dessas entidades em convergir essas opiniões é justamente considerando que você precisa medir isso, né, e que hoje não existe essa medição. Então, o que se propôs nesse conceito de transição foi, enquanto a gente estuda a melhor forma de medir e atribui essa responsabilidade a alguém, né, que foi aqui no caso o CNPE com a ANEEL, e também a gente está falando com prazos aqui, tá, em até 6 meses, depois da publicação da lei, a CNPE tem que dar as diretrizes, e até 18 depois da publicação da lei, então seria 6 mais 12, a ANEEL tem que chegar com a conta, né? Então, isso também transmite essa preocupação do tipo, olha, a gente precisa medir, a gente precisa entender, para que a gente tenha uma regra de fato que vá representar aquilo que a GD traz efetivamente para o sistema. Mas neste interim, sem tirar esse incentivo e o estímulo e dar a segurança jurídica, obviamente, para os investidores e para os consumidores que já fizeram a sua movimentação e precisam dessa estabilidade jurídica e regulatória, né? Então, acho que a gente está no caminho para amenizar um pouco mais essa discussão.
Legal. Tem mais uma pergunta do Henrique Gabriel, que ele pergunta se poderá ser feita a realocação entre unidades consumidoras de empresas distintas, ou somente entre unidades consumidoras da mesma empresa. E aproveitando, será possível incluir titularidade em CPF nos consórcios de energia? Quem prevê a inserção na verdade, é o contrário, né? A cooperativa que permite a inserção de CNPJs, né? A cooperativa que tem essa possibilidade, você ter CNPJs e CPFs no mesmo instrumento ali. Vieram, sim, Henrique, algumas contribuições do PL nesse sentido, com relação à transferência de titularidade e também ao aproveitamento desses créditos. Tanto que um dos pontos que foi colocado, principalmente na geração compartilhada, é que você pode trazer a titularidade das unidades para o proprietário da usina, né, para o veículo, digamos, vamos chamar assim, porque pode ser um condomínio, pode ser um consórcio, pode ser uma cooperativa, enfim, dentro desse veículo, na geração compartilhada, você pode trazer a titularidade das contas dos consorciados ou dos membros do veículo pro titular ali do veículo, e você consegue otimizar essa alocação dos créditos de energia. Não sei se foi nesse sentido que você perguntou. E veio também uma contribuição do PL, no sentido de você poder alocar a geração não só por percentual, mas também por ordem de prioridade. Então, você poder sinalizar quais unidades têm preferência no envio e você criar uma escala de preferência para a alocação desses créditos. Isso também foi um aprimoramento aí do projeto de lei. Beleza. Tem mais uma pergunta do Neto Graciano, né? Ele pergunta como é a mudança da regra de compensação entre concessionária e permissionária, né? Tem alguma Isso é diferença? legal. Isso foi bem bacana também, porque a gente teve uma alteração aí, uma sugestão de texto que foi aprovada, que é as geradoras que estejam conectadas em permissionárias podem compensar créditos nas concessionárias nas quais elas estão conectadas. Então, a gente sabe que permissionária, que está ali pendurada debaixo de alguma distribuidora, tem essa dificuldade, porque às vezes é um mercado menor, que não tem tantos consumidores, tantas possibilidades. Então, veio essa possibilidade de você ter essa compensação olhando para o mercado da distribuidora como um todo, tá? Com relação à regra em si, o meu entendimento ali é de que a valoração, a regra de valoração dos créditos, ela segue da mesma forma como está se propondo ali para todas as geradoras, tá? Tá bom. Josi, aproveitando assim, um pouco dos nossos clientes da Comerc, né, a gente vê que tem bastante usina que ela tem lá uma usina de biomassa e tem o interesse em construir uma planta de GD e aproveitar ali a conexão que ela já tem, né, a planta solar. Assim, a gente sabe que o projeto de lei, ele não, né, não fala da questão da geração híbrida, né, mas tem alguma coisa em relação a isso, tramitando, né, como que você vê essa oportunidade para as usinas? O artigo 2º do PL, de fato, fala sobre a possibilidade de híbrido, sim, só que ele submete para a regulamentação da ANEEL, e a gente sabe que esse é um tema que já está em regulamentação pela ANEEL, que já está tramitando. Não sei te falar datas, né, quando é que a gente vai ter isso funcionando, mas o projeto de lei trouxe, sim, a possibilidade de fontes híbridas, a previsibilidade, né, de você ter fontes híbridas de geração condicionada à regulamentação. Então, você precisa ter primeiro essa regulamentação da ANEEL sendo encaminhada para que depois a gente possa, então, pensar em como que isso seria aplicável para a GD. Legal. E Josi, como que, se você puder falar um pouco, como que a Solva Galume está inserida nesse contexto, né? Como que vocês vêm atuando, né? E até com as mudanças que podem vir, né? O que vocês estão vendo aí de que vocês podem mudar na atuação, né, da empresa, né? Às vezes expandir para outros estados, etc. Olha, a Solva Galume, ela tem o foco de atuação na geração compartilhada, né? Então, o nosso trabalho lá
é fazer a gestão desses veículos de geração compartilhada, que na regra atual a gente está falando de consórcios e cooperativas, e a gente faz essa conexão, né, entre a usina e os consumidores que querem gerar a sua própria energia de maneira compartilhada, né, e o que a gente costuma falar bastante é que isso é possível sem o consumidor ter que necessariamente fazer um investimento, de fazer uma aquisição, né, de placa, não tem que fazer obra, nem nada disso. Então, olhando para o PL, obviamente a gente fica bastante animado, porque a gente está vendo, de fato, o mercado se desenvolvendo, como eu falei um pouco mais cedo, né, a gente está vendo que é um caminho de crescimento, não é um caminho de retração ou de break na discussão, muito pelo contrário. Então, a gente fica animado, porque a gente quer que o setor se desenvolva, para que a gente tenha cada vez mais consumidores geradores, que foi, de fato, uma definição também que está nesse projeto de lei agora. E aí a gente fica feliz de ver essa movimentação, de ver isso crescendo, para que a gente também possa acompanhar esse aumento aí de participação em outros estados, enfim. Hoje a gente tem uma atuação específica na CEMIG, em Minas Gerais, as plantas que a gente tem conectadas na nossa plataforma estão localizadas lá, mas, de fato, a gente olha para isso com bastante ânimo, porque quando a gente fala de outras possibilidades, de outros veículos na operação ali do dia a dia, a gente pode ter a simplificação de alguns processos, e isso, para qualquer empresa, é sempre muito importante, né? Mas é algo que a gente ainda vai ter que estudar, entender como vai funcionar, e, de fato, ter a caracterização disso como lei, para que a gente possa entender como isso vai caminhar. Beleza. Ô, Josi, tem mais duas perguntas que são um pouco mais conceituais, assim, em relação a GD, né? Uma Uhum. é do Edson Mariano. Ele pergunta se o sistema de geração distribuída se aplica a grandes clientes atendidos pelo ACL. E a outra é do Jeremias, que ele pergunta, que ele fala que ele tem a empresa, unidade conectada em duas concessionárias distintas. Como que funciona a exportação de crédito, né, em distribuidoras diferentes, né, concessionárias diferentes? Tá, vamos lá. A primeira pergunta sobre as unidades de média, é isso que você falou? Não, grandes unidades conectadas que estão no ACL mesmo. Para a unidade que está na CL, a gente não tem a opção de geração distribuída, a gente consegue pensar num formato de autoprodução de energia, que aí está baseado em outras regras, em outras premissas, a gente cai de fato dentro da geração no Mercado Livre, tá? A geração distribuída, ela está focada no mercado que a gente chama de mercado cativo, que é o mercado regulado, porque a gente aqui, a gente fala de uma compensação da tarifa, né? Então, eu gero energia, isso faz créditos na minha conta e eu compenso a minha tarifa com base nesses créditos. Então, para unidades que estão no Mercado Livre, a gente não consegue enquadrar ou fazer esse aproveitamento como GD. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas acho que foi que eu entendi da tua dúvida. E a outra que você falou, Pedro, com relação a ter mais de uma unidade Em em diferentes concessionárias diferentes. a segmentação ainda segue você tendo que compensar dentro da mesma concessionária de distribuição. Então, para cada concessionária, você tem uma necessidade de ter ali um sistema de compensação próprio. Você não consegue pegar um crédito que está numa concessionária e compensar em outra concessionária. Justamente pelo fato de você, como você tem a compensação com base na tarifa, você precisa ter, de fato, essa percepção de desconto atuando na mesma base tarifária, principalmente quando a gente olha para essa janela de transição em que eu tenho aí esse aumento, né, gradativo do pagamento da TUS de fio B, que é o que remunera ali o ativo da distribuidora. Então, isso é bem particular de cada distribuidora, de cada análise, né, de revisão, processo de revisão tarifária, por isso que a gente não tem ainda nenhuma previsão com relação a essa possibilidade de você poder trocar créditos de uma distribuidora por outra. Beleza.
Tem um conceito aqui que o Rafael colocou sobre curva do pato. Não sei se você está se familiarizada com isso, né? Que é um conceito de é muito, acho que relacionado à intermitência de energia renovável, né? De você ter ali a geração e não ter exatamente um controle sobre o Uhum. despacho disso, né? A não ser que você tivesse baterias grandes o suficientes para conseguir alocar essa geração conforme o consumo, né? Como que você vê isso no futuro, né? Com esse grande aumento que a gente está vendo aí de energias renováveis, né? Acho que o próprio projeto de lei, quando ele traz essa possibilidade de enquadramento da solar como fonte despachável, estando associada a essa capacidade de armazenamento, já diz um pouco do caminho que a gente deve seguir, né, no futuro. Então, acredito que a questão do armazenamento é algo que a gente vai precisar evoluir como setor, e é algo que eu tenho visto aí diversas pessoas, diversas entidades também se dedicando para entender como que isso vai funcionar, como é que a gente viabiliza, né, isso acontecendo. Assim como lá atrás, tudo que é novo, né, tem ali a sua curva de aprendizado e com o tempo você ajusta, aquilo vai virando ali, vai se apropriando daquele conhecimento e as coisas tendem a evoluir. Então, eu acho que sim, faz muito sentido a gente pensar nessa evolução com a questão do armazenamento associado, mas a gente ainda tem alguns desafios em termos de custo e de aprendizado mesmo de sistema, para que a gente tenha isso em grande escala, né? Acho que a gente ainda tem uma curva de aprendizado pela frente. Mas acho que é um assunto importante e que as entidades e as próprias empresas já estão se atentando e já estão com interesse de entender como viabilizar isso. Tá. Tem mais uma pergunta aqui do Henrique Gabriel em relação a nova potência, né, de fonte não despacháveis, né, ela vale somente após o prazo de 12 meses após a publicação da lei, né, Alteração do limite, será? Acho que é do isso, né? limite. Acho que deve ser do limite da solar de 5 para 3 mega, imagino que ele É esteja falando. para novos projetos, e eu vou até confirmar aqui, mas eu entendo que sim, a partir da publicação da lei, né? Mas É, ela está restrita ali a novos projetos. e a redução do limite de 5 megas para solar, ele independe se é não despachável ou despachável, né, que é aquela que tem a bateria Independe, com independe. 20% da capacidade, né? Tá. É isso aí, independe. Tá bom. Tem mais algum ponto do projeto de lei que você acha importante compartilhar aqui, Josi, dar algum enfoque? Olha, a única coisa que é, eu traria aí para esse ponto de atenção mesmo, principalmente para os investidores, né, é com relação a essa necessidade de apresentação de garantia de fiel cumprimento para quando você pede o parecer de acesso, e também estar atento aos procedimentos de troca de parecer, porque de fato esses dois pontos vieram com essa intenção de você ter uma redução nessa movimentação, aí nessa comercialização de pareceres de acesso. Então, acho que isso é um ponto que precisa ser bem entendido, né, pelas pessoas, por quem atua ali no setor. E eu colocaria aqui um adicional que eu acho que foi bem feliz também dentro desse projeto de lei, que os projetos de GD agora passam a ser elegíveis para emissão de debêntures de infraestrutura incentivados. Então, você consegue trazer do lado, né, do investidor mais uma possibilidade aí, e isso é uma conquista mesmo, que já, assim como a gente já tem essa possibilidade, né, no ambiente livre e na geração centralizada de maneira geral, você trazer isso também para dentro do escopo de geração distribuída. O PL, gente, ele é bem completo, tem muitos dispositivos aqui, eu procurei trazer para vocês os principais pontos, são os pontos que mais estão sendo discutidos aí nos diferentes canais, e fico à disposição, Pedro. Legal, Josi. Muito obrigado aí pela conversa. A gente tem ainda muitas perguntas aqui, mas eu queria nos colocar à disposição, né, caso o pessoal ainda tenha dúvidas em relação a como é aplicada a GD, né? Estou vendo muita pergunta em relação a como é a compensação, em relação a TUS de fio B,
Então, assim, fiquem à vontade em entrar em contato comigo, né, da Comerc, ou com a Josiane também, na sua Vagalume, para a gente conversar mais sobre isso, tirar dúvida, né? Quem tiver projeto e quiser bater um papo, entender um pouco mais, a gente está super à disposição.